Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter um papo muito interessante com a Majô, pré-candidata a vereadora de Maringá. A gente vai ver um pouquinho como é que é a mulher na política. Afinal, mulher pode tudo que ela quiser, estar em todos os ambientes e ainda assim ser feminina. Só esperando a Major chegar para a gente começar essa live bem gostosa. Boa noite para quem está chegando. A Ju, Gilmar, boa noite. Major na área. Vamos lá. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo Tudo bom, e jóia? você, tá? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tranquilo, te ouvindo muito bem. Então tá bom. Tudo Gente, certo? tudo certo. Gente, eu conheço a Major. Deixa eu ver. Eu acho que você era uma pré-adolescente. Pode ser, Thali. Eu tenho certeza que eu tava de chuteira no pé, skate numa mão, raquete de tênis na outra, banguelinha. Exatamente. A Major é irmã de uma grande amiga minha, a Monique, né? A Aline Monique, que fez curso de psicologia comigo, por isso eu conheci a Major. E a Major sempre foi essa moça aí, desse jeitinho aí, alegre, sorridente, né? E trilhou um caminho bem interessante da mulher dentro da política, que eu acredito que não seja algo assim tão simples, né, Maju? Conta pra gente como é que é essa jornada aí. Thali, nada que a gente for fazer na vida vai ser alguma coisa simples, né? Eu assisti a sua live da semana passada e eu não lembro o nome da pessoa que conversou com você, ela fez Uhum, psicologia também, em que ela uhum. trouxe uma frase de um livrinho que ela tinha lido. Se eu não me engano, a frase dizia que quando a gente quer algo muito grande, né, nunca a vida vai ser simples. Então sempre vai ser algo muito complexo, né, e para isso a gente precisa se dedicar. Mas Uhum. por que a política? Bom, desde criança eu sempre fui muito comunicativo. E desde o colégio, eu sempre busquei fazer amizade assim, com as pessoas que eram mais excluídas da sala, sabe? Aquelas pessoas que sofriam mais bullying. Eu sempre fui aquela pessoa que agrupava todo mundo e buscava enxergar alguém, né? Diferente das diferenças que cada uma tinha. Então, assim, eu sempre fiz esporte, falando um pouquinho da minha trajetória, eu jogava futsal, então, assim, eu viver em ambiente masculino, sempre vivi, então a política é só mais um. Então, como eu venho do esporte, eu jogava futebol quando era criança, jogava tênis, andava de skate também, então, estar em ambiente masculino nunca foi problema, mas sempre um desafio, né, Thalia, como você Uhum. comentou. E o esporte me fez cursar educação física aqui na UEM. Eu saí do terceirão, eu tenho educação física em 2008, e foi quando eu me apaixonei por uma outra área, educação física, que era da saúde, a área de promoção da saúde, promoção da atividade física. E o nosso curso, ele tem um viés político muito forte. E foi esse viés político na educação física que eu me aproximei um pouco mais da parte da política em si. Quando eu era adolescente, eu comentava, vou sair para vereadora. Todo mundo dava risada, né? Agora isso se concretizou. Então, eu me aproximei das políticas públicas, né, de promoção da saúde. Eu fiz um mestrado que trata a promoção da saúde no âmbito do SUS. Então, eu fiz uma análise aqui de Maringá, de tudo que a prefeitura faz de promoção da saúde, da atividade física no âmbito do SUS. E isso me fez cursar administração pública, para poder entender como que funciona o poder público, como que é o orçamento público, como que a gente pode fixar despesa, a gente estima a receita, o que é uma rubrica orçamentária, essas coisas todas. Então, a minha vida ela foi trilhando para esse lado da política. Então, desde a área do meu objeto de estudo, quando eu entrei na graduação, falei, vou seguir carreira acadêmica, vou fazer mestrado, já fui me aproximando da área da política.
que a política é uma forma de transformação social. A política nada mais é do que uma metodologia. A gente pode mudar o mundo de várias formas. A política é só uma forma para isso, né? E política está em tudo. Existe a política partidária, existe a política que a gente faz na nossa casa, existe a política que a gente faz com a vizinhança, a política de reivindicação, né? Então, a minha vida foi trilhando para políticas públicas de saúde, de esporte, de lazer. E aí, então, em 2012, eu decidi me filiar a um partido político e ir para a política partidária e sair candidata pela primeira vez. Em resumo, esse é mais ou menos o traçado, né, de como eu cheguei aqui. E como foi que você, assim, que você falou é isso? Quando você sentiu seu coração pulsar, assim, é isso que eu quero. Na primeira campanha, eu saí para vereadora em 2012, quando eu fazia mestrado ainda, então eu não pude nem fazer campanha de forma efetiva, de estar lá na rua todo dia. Eu fazia mestrado e era o em UEL, então eu tinha disciplinas em Londrina, então toda semana era muito corrida. E quando eu saí pela primeira vez, o bichinho picou e eu Bichinho falei, da pô, que política. legal. E eu falei, eu acho que legal, eu consigo aqui fazer na prática o que eu tanto quero. Então, o projeto que envolve a minha pré-candidatura é cheio de ideais, né? Eu sou uma idealista. E a gente procura ser, na prática, a mudança que a gente quer na política. Então, nossa campanha é pessoas voluntárias, que encabeçam, que ajudam, né? Desde a parte de comunicação até a parte de foto, né? E essas coisas. Então, a gente procura ser, na prática, a mudança que a gente quer. Então, desde a primeira campanha, eu senti que era meu caminho e agora eu tenho certeza que é a minha vocação. Que coisa, né? Bonita escutar você falar, porque é um caminho. Você foi se preparando para isso, né? Não é assim, eu vou ser política, vou me candidatar sem ter gabarito nenhum, sem ter estudo nenhum. Não, você tem estudo, você foi atrás, você foi buscando isso, né? E Eu me quais são. preparei, Thalia. Eu penso que a gente precisa de pessoas preparadas para os cargos públicos. Exato. O nosso executivo, legislativo, quem escolhe somos nós. Então, a gente fala tanto da política, mas o que nós estamos fazendo para mudar a política? Eu não digo nem o fato de todo mundo se candidatar, não é isso, mas é como a gente passa a escolher o nosso candidato. O que faz? São 300 candidatos a vereador. Como que você vai escolher o seu candidato? Isso é uma coisa que eu sempre me indaguei, né? Desde antes de eu sair candidata. Por que eu vou votar na pessoa? Então, se a gente tem um sistema público de eleição que não estabelece critério para a pessoa ser candidata, não se tem um pré-requisito mínimo para ser candidato, nós, eleitores, precisamos definir esse candidato. Né? Então, eu acho que a política é uma coisa muito séria para a gente votar em uma pessoa que não está preparada apenas por afinidade ou porque alguém falou. A gente precisa eleger pessoas que tenham, primeira coisa, perfil, aptidão para estar lá, e pessoas que saibam, que conheçam. E aí eu digo assim, poxa, mas só quem tem ensino superior pode ser político? Não, não necessariamente. Às vezes uma graduação, ela não significa que a pessoa vai ser um excelente candidato, um excelente representante. Mas ela pode buscar se aperfeiçoar. É um diferencial? Claro que sim. Mas a gente tem que buscar se aperfeiçoar e conhecer mais o sistema, se preparar para isso. Né? Enquanto a gente não entender e levar a sério quanto que é a responsabilidade dos cargos públicos, e o principal é o vereador, que é o que está mais próximo da gente. Então, nós precisamos entender a responsabilidade que é um cargo eletivo. E aí sim, a gente escolher pessoas qualificadas com perfil para poder ocupar esses cargos. Começando de vereador até presidente da República. O que eu percebo, sabe, Majô, que me preocupa muito com relação à política, é que, principalmente ultimamente, eu tenho percebido que as pessoas não sabem o que é legislação, não sabem o que é poder executivo, o que é poder Uhum. legislativo, não sabem fazer a diferenciação entre eles, não sabem o que é a Constituição brasileira, não tem nem ideia do que seja a Constituição brasileira, que é uma das melhores do mundo, porém a gente não consegue pôr ela em prática, porque a gente não Sim. sabe que ela é, né? Então, assim, ver que existem pessoas que estudam e que se organizam para isso é ótimo, que é o que você está fazendo.
E eu concordo com você. A gente precisa olhar sim. E desculpa se eu vou ser taxativa no que eu vou falar, mas eu acredito sim que precisa ter um grau superior para estar Uhum. dentro da política, sim. Porque às vezes a gente tem vereadores, a gente tem prefeitos e todos os outros cargos que não se aperfeiçoaram em nada na vida. Então, eles mesmos não sabem explicar para o seu eleitor o que é um poder executivo e o que é um poder legislativo. E aí, como que ele vai executar, como ele vai fazer a função dele, se ele não sabe o que é isso? Entende? Não, Então, começando na campanha, Thalys, que você falou é essencial. As pessoas já fazem propostas de campanha que não cabem ao cargo que ela está pretendendo. exato, exato. Então, isso é uma coisa muito grave. Então, vou sair para vereadora esse ano. Quais são suas propostas? Bom, eu, como vereadora, não sou executivo para fazer propostas. O que cabe ao vereador? Legislar, né? E o mais importante, fiscalizar o executivo. Quando a gente fala legislar, eu não digo nem mais produzir leis, porque nós temos mais de 10 mil leis em Maringá. A gente precisa de um grande revogaço de leis aqui em Maringá. Mas, enfim, acho que a principal função do vereador, o legislativo, é o quê? Fiscalizar o executivo do âmbito municipal. E o fiscalizar não é ficar caçando coisa errada. Não, é acompanhar o trabalho do executivo na cidade. É ser a ponte que liga a comunidade, que liga a sociedade civil à prefeitura, ao poder público municipal. E agindo todo mundo em consonância, indo para o mesmo caminho. Quando a gente ficar sempre buscando terceirizar a responsabilidade e pedindo coisas em troca, a política não vai avançar. Exato. A função do vereador não é resolver a árvore na frente da casa da pessoa, tampar o buraco, dar cesta básica, pagar churrasco. Isso não é o dever do vereador. Aí, o que eu falo? Quando eu digo questão do ensino superior, que só o diploma não significa muita coisa, eu concordo que nós temos que ter um nível de escolaridade mínimo, concordo plenamente, tá? E acredito também que tem que ser ensino superior. Mas tem muita gente que tem ensino superior que atualmente é vereador e nunca sequer abriu a transparência do município. Exato. Não sabe procurar uma simples execução de despesa na transparência. E eu sei porque, como eu tenho o hábito de fazer, muitos deles me pedem para fazer para eles, de vereadores que estão atualmente em mandato. Tá? Então, é isso que as pessoas têm que ver. E isso, assim, não é nem mérito, demérito de quem está lá. Mas quem escolhe as pessoas para dar o cargo, para escolher, somos nós. Então, que critérios nós estamos usando para colocar a pessoa lá? E a gente precisa refletir nós precisamos amadurecer contra eleitores. E é uma linha de pensamento que é difícil você falar para as pessoas, porque poucas têm a consciência política de falar, poxa, é verdade. Imagina, eu não sei, né? Estou votando, né? Enfim, é uma coisa que a gente precisa repensar muito. Nosso sistema de organização política. Você sabe, Maju, que quando eu comecei a fazer constelação sistêmica, e aí a gente começou a estudar um pouco a história, entender um pouco o que se repetia, né? Porque constelação a gente vai olhar o que se repete dentro da história. E aí, como para estudar, às vezes a gente pega a história do Brasil mesmo, porque é uma história que é nossa, e que dá para a gente olhar as histórias que se repetem. E daí a gente vê que a gente não evoluiu nada. Lá atrás, os índios trocavam espelho Por pelo ouro. E o que é que nós hoje, enquanto eleitores, estamos fazendo? Trocando o nosso precioso voto por um litro de gasolina, um churrasco, né? Então, é muito sério isso, porque a gente critica os políticos, porém a gente faz igual a eles, né? E quando, na verdade, eles são reflexos nossos. Porque uma pessoa que antes de estar em cargo, ela já tem práticas que não são idôneas, que não são coerentes com legais, né? Quando ela estiver eleita, ela vai fazer o quê? Qual que é a experiência dela? Qual é a prática dela? Então, por isso que eu costumo dizer que a gente precisa ser na prática a mudança que a gente quer. E o nosso projeto, ele busca isso. E tem uma coisa que eu admiro muito em relação à política norte-americana, que já é o voluntariado. Gente, lá eu acho impressionante como as pessoas têm o seu candidato, né, acompanham, não estou falando de ideologia, tá, gente? Depende da ideologia, se é republicano ou democrata. Mas a pessoa tem o seu candidato
e ela veste a camisa, ela vai para a rua, ela pede voto, fala com a família, sem nada em troca. Às vezes ela nem conhece sequer a pessoa pessoalmente. Isso mostra o quê? Comprometimento, responsabilidade. A pessoa entende a importância que é um cargo eletivo. E por isso ela vota e ela apoia, né, de raça, de corpo e alma, para aquela pessoa que ela acredita que vai fazer um bom trabalho, se eleja. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Então, eu sou pré-candidata, as pessoas vêm perguntar, já pedindo coisa que eu vou dar em troca. E eu falo, não é minha prática, eu não vou fazer isso. E não faço. Então, isso que a gente precisa amadurecer, e uma coisa que eu admiro muito na cultura norte-americana, é o voluntariado na política. Pô, eu acredito na Majô, eu vou trabalhar para ela, vou pedir voto, e eu espero que quando ela esteja lá, ela me represente da melhor maneira possível. Perfeito, Maju, é isso mesmo, né? A gente, a nossa cultura não olha a política por esse olhar, né? Por esse cuidado de pensar nisso que você está dizendo. Os Uhum. portugueses também não têm isso, né? E tem mais. A maioria dos portugueses lá que trabalham na política, eles praticamente não ganham nada por isso. Uhum. Justamente para ter um país melhor, para buscar algo melhor, né? Todos eles Sim. têm, sim, sua profissão em primeiro plano, lá são médicos, dentistas, professores, né? E trabalham, tem essa função do político como um ideal de vida. Né? E a gente Uhum. precisa, com essa cara nova que atua, essa geração que é uma antes da minha, né? Começar a fazer essa mudança mesmo, né? E uma coisa que me chama muito atenção é o pouco número de mulheres na política, né? E geralmente as mulheres não apoiam as mulheres que estão na política. E eu fico Se a gente for fazer observando uma conta isso. básica, nós somos mais de 50% do eleitorado. Em Maringá não tem nenhuma mulher vereadora. Nenhuma. Tá? E aí eu levantei alguns números para trazer, Thali. Uhum, Ó, de todos os 81 senadores, 12 são mulheres. São 14%. Tá? De deputado federal, que são 513, 11,2% são mulheres. E deputados estaduais, apenas 4 são mulheres. Uma é de Maringá, que é a Maria Vitória. São 7% dos deputados estaduais para lá são mulheres. Ainda que vou trazer um dado positivo diante disso tudo. Da última eleição de deputado federal que se elegeu nessa última, em 2014, 2018, desculpa, uhum. aumentou 50% o número de mulheres lá. Ou seja, era metade do que era agora, né? Então, aumentou. Então, tem mais mulheres participando, se engajando. Mas eu acho, Thali, que para além. A gente sabe que nós, mulheres, somos diferentes dos homens, biologicamente, pelas vivências que nós, né, desde criança, que a gente passa em casa, então nós somos diferentes dos homens. E para além disso, nós temos e podemos ter um olhar diferente para pensar as políticas públicas e como funciona a administração municipal. Só que, acima de tudo, além do sexo biológico nosso, a gente precisa de pessoas que tenham capacidade e qualificação para estar lá dentro. Oi? Vem aqui. Oi, linda! Tá, esse é o João Paulo, ele é filho da Aline. Eu Ele sei, veio dormir na casa da Dinda hoje. Ele eu é amiga da sei. mamãe. Fala, Oi, oi, gente. Vocês estão fazendo live. Ele veio dormir na Dinda hoje. Senta aqui, meu amor, fica à vontade. Enfim, até perdi minha linha você estava de falando pensamento agora. sobre a dificuldade, né, das mulheres no âmbito político, né? Sim, porque se a gente for ver, Thali, nós somos uma minoria. A gente até tem uma legislação, João, deixa eu te falar um pouquinho. A gente até tem a legislação eleitoral, ela obriga que 30% dos cargos, né, das pessoas que vão sair candidatas, sejam do sexo oposto. Existe um mito, tem que ter 30% de mulher. Não, não é isso. É 30% do sexo oposto. Então, se a gente tiver uma chapa de vereadores que tiver a maioria mulher, 30% tem que ser homem. Tá? Então, essa é uma forma de tentar garantir essa equidade. Mas, na prática, isso não tem garantido. Por quê? Maringá não tem nenhuma mulher vereadora.
E nós tivemos uma mulher na última eleição que fez 3.500 votos. Ela fez mais votos do que 6 vereadores que estão lá hoje no metrô. Mas ela O não. que é isso? Daí isso já é, que é a legislação eleitoral, que ela não garante que os mais votados entrem. Que é uma reforma política que a gente precisa fazer também. Né? Então, eu penso que, para além do nosso sexo biológico, a gente precisa de pessoas que sejam preparadas para ocupar o cargo, para nos representar. E talvez, quem sabe, mais mulheres na política é o que esteja faltando para a gente ter um equilíbrio melhor no nosso país em relação à política. Sim. O que eu noto, sabe, Maju, assim, que até me chama muita atenção é que Uhum. existe uma dificuldade da mulher, e até foi por isso que eu pensei em chamar você aqui, de apoiar outras mulheres na política. Parece que a própria mulher tem uma dificuldade, isso é uma observação minha, tá? De confiar numa outra mulher lá na política, né? E a gente precisa mudar isso. Não é uma guerra entre o masculino e o feminino, não. Não é isso que eu tô propondo, Exato. não. O que eu estou propondo é que a mulher tenha esse espaço dentro da política apoiado por outras mulheres. Porque na questão do voto, né, em quantidade, nós somos um número maior. Porém, a gente não dá esse apoio ao feminino dentro da política. E como você disse, uma mulher que está ali dentro e que tem uma visão, que tem um estudo, por exemplo, como você, ela vai trazer um equilíbrio ali dentro das votações, né? Ela vai Sim. olhar para um âmbito que muitas vezes o masculino não vai olhar, porque como você disse, a diferença Sim. entre o masculino e o feminino é que o masculino ele é muito racional. Então ele vai olhar por um lado que talvez você como mulher já tenha uma intuição de olhar diferente, né? E nós mulheres precisamos começar a fazer esse movimento de apoiar Claro. outras mulheres dentro da política. Com certeza. É o que estava conversando, né? Nós somos diferentes dos homens em centenas de aspectos, isso não é demérito e nem mérito de nenhum dos lados, né, Thay? Mas Uhum. talvez as nossas diferenças, aliadas com características individuais, com perfil, aptidão, qualidade, seja o que tanto está faltando na política do nosso país. Né? Quem sabe é isso que é o que tem faltado. Então, a gente precisa de mulheres, gente, vocês que têm afinidade, a gente vê que política hoje, que sempre foi algo pouco falado, né, muito distante, a política hoje está muito mais próximo da gente. Então, que mulheres, jovens ou não, que participem mais, né? A gente vai ter esse ano uma eleição que vai ser uma das mais importantes da história. Nós E vemos ela vai aí ser bem um poder, curtinha, né? ela vai ser curta, e aí os desafios do poder público, tá, eles serão imensos para os próximos 4 anos. Então, mais do que nunca, a gente precisa analisar os últimos 4 anos para decidir os próximos 4 anos. A gente vem de um estado que vai estar com uma queda de arrecadação muito grande por conta da pandemia, por conta da crise econômica, né? E ao mesmo tempo, as necessidades individuais das famílias, das pessoas vai aumentar. As pessoas vão precisar mais do Estado e o Estado vai ter menos condição de ajudar. Então, por isso a gente precisa, mais do que nunca, escolher muito bem as pessoas que vão nos representar nos próximos anos. Com certeza, né? É, você falou sobre essa diferença, assim, né, dentro do âmbito. E sim, é nítido, né? E você já aprendeu a lidar com isso desde novinha, porque, como você falou, você jogava futebol no ambiente masculino, né? Como que Uhum. você sente essa diferença? Assim, de curiosidade mesmo. Como é que você sente essa diferença desses dois ambientes, dessas duas energias, vamos falar? Otali, eu acho que tudo que a gente vai fazer na nossa vida vai ter aquelas pessoas que vão querer colocar a gente para baixo, que vão querer diminuir a gente para aumentar elas, né? Pessoas que eu acredito que tenham baixa autoestima e que precisam diminuir o outro para se aumentar. Uhum. Então, em tudo a gente vai ter isso. Então, começando lá no esporte, né, da onde eu vim, muitas piadinhas, muitos comentários, né, machistas ou não, e querendo desestimular, mas, tá, eu nunca deixei isso me abalar. Então, eu sempre fui muito decidida. Então, eu gostava de jogar bola, andar de skate, pronto, pode falar o que quiser, isso não me define. O que me define é o que eu sinto, é o que eu quero, né, o que eu gosto, o que eu quero para mim, e não o que os outros falam. Então, meninas, que se vocês estejam passando por essa situação, independente do que for,
e vocês querem muito uma coisa, vocês não deixam que os maus comentários, comentários negativos abalem você. Se fortaleça com eles. E pense para a próxima vez que você escutar, o que você vai responder. Porque eu sou assim. Se a pessoa fizer um comentário para me magoar, para me atingir, eu vou engolir seco. Mas eu vou pensar a resposta depois. E quando acontecer de novo, eu vou estar com a resposta na ponta da língua. Então, desde o esporte, quanto na política, quanto qualquer área, vão ter pessoas que vão diminuir, tá? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu terminei a graduação em Educação Física e eu fui iniciar o mestrado, eu falei, poxa, você não vai trabalhar? Vai continuar estudando? Né? Isso não é um comentário em relação ao gênero, mas é um preconceito em relação à profissão, né? Poxa, fazer um mestrado, às vezes é mais complexo do que muito um trabalho, né? Sim. E poderia falar, puxa, é verdade, vou deixar o meu objetivo a longo prazo para começar a trabalhar hoje e ter uma remuneração até maior. Então, o que a gente precisa? É usar o comentário negativo para fortalecer a gente. Isso sempre vai ter. Mas a gente não pode deixar isso abater a gente. Nós temos que usar isso para nos fortalecer, ser resilientes. Mulherada, a gente tem que estar onde nós queremos estar. Ninguém tem que dizer para você, para mim, aonde a gente tem que estar, quantos filhos tem que vai ser, como tem que ser seu cabelo. Mas nós temos que ser o que nós queremos e nos sentir bem com isso. Exatamente. Então, qualquer comentário que vai contra isso, fala, tá bom, obrigado agora para você e vida que segue, ou nem responde. Nós precisamos fazer o que queremos, o que nos faz bem. E ser resiliente, gente, essa é a palavra. Porque é complexo, né? Existe machismo, né? Existe questão de poder aquisitivo, isso em vários aspectos, né? Então, a gente precisa buscar formas de não deixar isso nos abalar. Porque se a gente deixar abalar, aí sim a caminhada vai ser mais dura. É isso que você falou, é uma coisa muito importante, né? A nossa jornada, quem define é a gente. Muita gente vai sim te puxar para baixo o tempo todo, né? Vai dizer que, nossa, mas o que você está fazendo aí? Nossa, essa moça tá louca. Nossa, né? O que ela tá querendo com isso? Vai ter sempre alguém que vai questionar, né? E a gente, enquanto mulher, por conta desse mundo que a gente vive, né? Dessa história que existe. Esses dias eu terminei de ler um livro que eu demorei, acho que uns 2 anos para ler ele. Não porque ele é grosso, nada disso, mas porque ele conta a história da mulher na sociedade. E é pesadíssimo, né? A história da mulher dentro da sociedade, principalmente no mundo capitalista, é muito, muito pesado, né? Uma mulher passou por situações, assim, horríveis, de sofrer tortura por acharem que ela traiu o marido, só achar, não ter prova. E colocar ela numa guilhotina, onde não é uma guilhotina comum, amarrava as mãos, abria as pernas e colocava tipo uma faca, assim, sabe? Colocava com a perna aberta ali e ia soltando devagarzinho até cortar. A mulher passou por isso. Tá? Há não muito tempo atrás, tá? 1800 e lá pouquinho. Nossa. Então, quando você lê aquilo, que é uma historiadora que fez, você se choca. Eu fechei o livro e falei assim, meu, não dá para ler isso, é muito forte. E hoje a gente vê o caminho que a mulher seguiu, vê a mulher estando em vários lugares, né? Tendo o direito de escolher se ela quer ficar em casa, se ela quer trabalhar, se ela quer ser política, se ela quer o que ela quiser ser, né? E é muito importante isso que você falou, né? A gente precisa mesmo enfrentar isso. Vai ter sempre alguém que vai dizer para você que não é isso. Mas se você sabe dentro de você que é isso, Não, e dificuldades a gente sempre vai ter, né, Thali? Isso é algo, faz parte da vida, né? Não tem ninguém. Então, se a gente não lutar, não batalhar pelo que a gente quer, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ser o que queremos, né? E é diferente do que eu quero, é diferente do que você quer, é diferente do que qualquer outra pessoa quer. A gente precisa saber isso, né? Buscar ajuda para a gente definir, né, nosso objetivo e a gente poder seguir em frente para poder atingi-los, né? E não deixar ninguém dizer o que a gente tem ou não fazer, né? E existe uma coisa que eu queria fazer um link com o que você comentou,
eu acho que nós, mulheres, conquistamos muito espaço nos últimos anos. E a tendência é a gente vai dominar o mundo, né, em vários aspectos. Então, nós crescemos muito, nós mulheres ocupamos e mostramos a que viemos. E eu tenho eu quero fazer uma reflexão, Thalia, que a gente precisa, a gente não pode se sujeitar a situações que nós não gostaríamos e que não nos faz bem, que não nos fortalece. Né? Então, a gente não tem que deixar situações externas definirem a gente, ou pessoas definirem a gente. E aí eu vou dar um exemplo prático na política, né? Em como isso. Eu comentei que tem essa cota, né, de 30% de mulheres do sexo oposto que deve ser candidato. E como tem essa cota, tem um partido que acaba completando ela com candidatos laranjas, ou seja, a pessoa que vai lá dá um nome, quando na verdade ela não vai sair candidato, o Malemar vai sair pedindo voto para outras pessoas. Então, isso é fato, isso existe. Nós temos muitas mulheres que estão se sujeitando a isso para poder cumprir a cota de gênero das eleições. Quero dizer, mulheres, que isso é muito sério, né? Então, não se sujeitem a isso se vocês não desejarem, né? Porque isso acaba enfraquecendo a gente quanto mulher. Então, poxa, vai sair candidata? Sai, vai para a rua, vai pedir voto, conversa com a família, né? Não se sujeitem a só cumprir uma tabela, só cumprir uma cota para ter um nome numa candidatura. É porque daí a gente está sendo objeto, né? Exatamente. E aí a gente que questiona tanto essa questão da mulher objeto, da mulher que não deve se submeter a determinadas coisas, está se submetendo sim a ser um objeto para favorecer a quem, né? E aí a gente precisa ver quem é essa pessoa que está se favorecendo de você simplesmente dar um nome e não de fato vestir a camisa. Sim. Então, se você, mulher, aceitou ser candidata, colocar seu nome, vai à luta, vai trabalhar, vai pedir voto, vai fazer o que o cargo espera que você faça, né? Mas não se sujeite a um status, né? Não se sujeite a uma situação em que no final quem vai sair perdendo é você. Com certeza. Né? E nós saímos perdendo, né? Uma comunidade inteira sai perdendo, né? Porque Sim. aí que nem você falou a legenda, né? Ainda a gente não fez a reforma política. E aí, por conta de uma legenda, às vezes uma pessoa que fez muito voto não entra, porque você não fez a sua parte, você só deu seu nomezinho lá por conta da legenda, né? Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que o processo eleitoral não é fácil. É desgastante, é muita exposição, tem muita gente que vai atacar. Aliás, tem gente que só ataca e não constrói nada, mas não vamos dar o nome para ser candidato se a gente não queira isso. E aí, deixar claro que a gente vai ver esse ano, Thali, várias pessoas que nunca sequer foram numa sessão da Câmara, pessoas que nunca sequer abriram um site da prefeitura, que não sabem nem onde fica a sede das secretarias municipais. Então, é um momento muito sério para a gente poder avaliar isso, ver todo o histórico, analisar, né, a vida da pessoa, o que ela faz, porque é muito sério. Né? A gente vai escolher pessoas que vão se apresentar. Então, a gente tem que escolher pessoas que são semelhantes a nós. Sim, que tem ideais, que tem sonhos parecidos com os nossos, né? Eu penso assim também. A minha escolha para voto sempre é assim. Nunca é diferente. Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre foi envolvido com a política, mas por ideal, nunca por dinheiro, né? Então, muitas pessoas às vezes até não entendiam meu pai nesse movimento. Ele nunca ganhou um centavo com política. E nunca vai ganhar um Uhum. centavo com política, porque ele ensinou pra gente que política é vida. Política faz parte da existência nossa, né? Quem não se relaciona com a Uhum. política fica alheio ao mundo. E a gente não pode mais viver. Acho que tudo isso que aconteceu, o Covid e tudo mais, veio para mostrar que a gente não pode mais ficar alheio a isso. Né? E que a gente precisa aprender a respeitar os pensamentos diferentes. Então, existem políticos e políticos, existem vários partidos, e o que o brasileiro ainda não entendeu é que, por exemplo, você, Majô, não vai se filiar a um partido que não tenha um ideal, um objetivo semelhante ao seu, né?
E a Uhum. gente precisa observar isso, porque a pessoa que está dentro de um partido apenas para ganhar uma eleição, mas não tem nada a ver com aquilo que eles têm dentro do coração, também não Sim. merece meu voto, né? E a gente precisa É prestar importante, atenção Thales, nisso. com certeza. É importante dizer assim, que o partido em si, ele não define as pessoas. Porque o partido aqui é uma instituição, né? As pessoas que estão no partido sim definem aquele partido. Sim, A minha preocupação é que a gente, muitas vezes, a gente acaba culpando a instituição e tirando a responsabilidade da pessoa que faz aquela instituição. Vou dar um exato. exemplo. O STF, por exemplo. O STF é uma entidade séria, uma instituição séria, mas que temos alguns ministros que têm demonstrado algumas práticas que são controversas. Então, Uhum, assim, a culpa não é da instituição, é da pessoa que tem feito o que está errado. A política é a mesma coisa. Não é o partido que é corrupto, é a pessoa que está naquele partido que é corrupto. E aí a exato. gente está num país que a gente tem 37, 38 partidos políticos, né, quando a gente tem basicamente duas, três vertentes ideológicas. E eu não vou entrar em mérito de discussão ideológica, porque não existe certo e errado, tá? Sim, O que eu sim, penso de ideologia é que a sua verdade pode não ser a minha verdade. exato. Então, o nosso objetivo comum é o mesmo, é ser um país melhor, mais igualitário, isso é geral de todas as ideologias, né? O Exato. que difere é a metodologia para se chegar ao nosso objetivo. Isso não tem certo e errado. Então, às vezes, a gente acaba tendo bandeiras que acabam virando propriedade de ideologias, quando na verdade não é isso. Exato. Né? Nenhum partido, nenhum movimento é dono de uma bandeira. Né? Por exemplo, a luta feminina por igualdade, contra o machismo, contra a violência doméstica, não é uma luta do feminismo, não, contra as mulheres. Né? Por exemplo, questão de contra a homofobia, não é uma luta da esquerda, não, é uma luta humanitária. Eu costumo dizer a causa animal. A causa animal é obrigação moral de todo ser humano decente. Quem que não é contra os maus tratos dos animais, o abandono dos animais? Então, a luta, ser contra os maus tratos, ser contra o abandono dos animais, é obrigação moral de todo ser humano decente. Isso não é Exatamente. direito, não é esquerda. Então, ir contra a homofobia e pessoas que acabam criticando pessoas por orientação sexual, por exemplo, ou por racismo, isso não é de direita ou esquerda. Isso é moralidade. Então, é uma coisa que falta a gente voltar um pouquinho no Brasil, que é formação moral, idoneidade. A gente precisa ser um ser humano melhor antes de querer um mundo melhor. Então, a gente precisa ser hoje a transformação que a gente quer para o nosso mundo. Isso depende da gente. A gente não pode ficar terceirizando a responsabilidade, né, da mudança do mundo para os outros, enquanto nós não agimos dessa forma. Então, nós Exatamente. precisamos ser essa transformação. E essa transformação começa desde como nós tratamos uma pessoa na rua, como nós tratamos uma autoridade, porque, bem ou mal, gente, as pessoas que estão hoje em cargo eletivo, eles são autoridades. Independente da ação que eles façam, tirando ações de corrupção, que isso claramente a gente precisa ser mais críticos em relação a isso, né? Nós temos que entender que a pessoa está numa posição e ninguém quer errar, ninguém acorda de manhã como que eu vou errar hoje. É difícil estar em cargo eletivo, é difícil ser telhado de vidro. Né? Sim, Então, e você se candidatar a um período eleitoral é muito complexo, é difícil para a família, é difícil para o marido, é difícil para a esposa, né? Porque é muita exposição. Então, a gente deve um respeito às pessoas que queiram fazer isso, assim como a gente deve um respeito às pessoas que trabalham em ONGs, que trabalham em outros setores. Nós precisamos ser humanos melhores. exatamente. Eu acho que o caminho é esse, Manu. O Maju, tem alguma Manu falando de mim. A gente precisa pensar nisso, Maju. Sabe? Essa questão do respeito, essa questão de se tornar um ser humano melhor, eu acho que isso é inerente de qualquer coisa. E eu acredito muito que, assim, tudo isso que está acontecendo agora, Covid, vem pedir justamente isso para a gente. É momento de ser mais humano, é momento de Então, resgatar esse humano dentro da gente. E
às vezes eu fico analisando, né? Às vezes a gente fica nervosa também por conta de que a gente sai na rua, o pessoal tá sem máscara, daí você olha aquilo e você fala, meu, cadê, né? Mas existem várias maneiras de reagir diante desse novo que está acontecendo. E não colocar a Sim, máscara, por exemplo, pode ser um movimento de completa rejeição do que está acontecendo por medo. Então a gente precisa começar a aprender a ter compaixão diante do outro e entender que essas visões exato. são diferentes. Por mais que, mas o fato de você não usar máscara interfere na minha. Interfere, óbvio que interfere. Mas se eu agir com compaixão diante daquele outro, eu vou começar a fazer diferente. Eu acho que compaixão é algo que pode estar na política, que pode estar em qualquer área, em Deve qualquer estar, lugar, né? né? Deve estar, né? Que daí, se a gente faz uso da compaixão, com certeza tudo fica muito diferente, né? A gente consegue respeitar o outro, a gente consegue entender que tem visões diferentes e que eu posso sim, né, respeitar aquela visão que não é igual à minha. A gente vê muita ofensa durante a política, que eu acho Muito. lamentável, lamentável, porque uma coisa é a gente discutir ponto de vista diferente diante de um projeto, diante de um objetivo dentro da política, por exemplo, né? Outra coisa Sim. é eu discutir o que a Majô faz, né? Olha, a Majô fazia não sei o quê. Quando ela era adolescente, ela fazia tal coisa e ficar buscando os podres da pessoa para expor isso. Isso não é política. Não. Eu acho que política é debate de ideias. Exato. Você pode acompanhar minhas redes, tá? E você não vai ver eu acusando ninguém de nada, ou fica, não sou uma boca aberta de ficar criticando, né? Quando eu encontro alguma coisa errada na transparência, eu posto o fato. Olha, identifiquei tal coisa. Quem cabe alguém a julgar é o judiciário. Quem cabe alguém acusar alguém de alguma coisa é o Ministério Público. Então, o papel nosso é o quê? É acompanhar isso. Então, meu perfil de política não é criticar o outro, né? O meu perfil é propor as minhas ideias, difundir o que eu penso, né? Isso é perfil de estratégia de cada um. Não é mérito, não é demérito, né? Mas é o que eu acredito. Eu acredito numa política que seja de proposição, de construção, e não de ficar apontando o dedo para as coisas. Claro que tem um momento que nós vamos precisar apontar os erros, mas a gente Ah, precisa apontar os erros, ajudando a corrigi-los, né? Não só de ficar apontando e criticando. Porque é fácil a gente ficar tacando pedra em quem é vidraça, quem está em cargo. Ninguém quer errar, gente. Tanto o prefeito, quanto os vereadores, os deputados, o governador, o presidente, ninguém acorda de manhã como eu vou errar hoje. Todo mundo quer acertar. E, eventualmente, falhas acontecem. Claro que a gente tem que separar o joio do trigo. A gente tem que ver o que é uma falha, né? Um erro proposital, uma corrupção proposital, armado, do que é um erro. Ninguém aqui é isento de errar. sim. Todos nós estamos sujeitos. Nós erramos, né, todos os dias, né? Faz parte do processo de desenvolvimento humano. Então é difícil ser político, gente. A gente está nos últimos anos, eu tenho percebido que as pessoas estão criticando mais os políticos. Isso é positivo. Mas criticar não é ferir a idoneidade, não é ferir a moralidade, né? Então a gente precisa ter mais conteúdo para debater política e não ficar em acusação, né? E um ficar apontando o dedo para o outro. Exatamente. É ter maturidade, né, dentro da política. Eu acredito, eu observo muito assim as coisas, eu falo assim, gente, ainda somos tão infantis na política, né? O quanto que falta de maturidade para de fato ter uma política mais real, mais verdadeira, mais próxima, né, da gente mesmo, para que às vezes eu vejo a política como assim, ó, a gente aqui e a política lá longe, como se aquilo não fosse algo que fizesse parte do nosso cotidiano, que só faz parte do nosso cotidiano de 4 em 4 anos. E é aí que está Uhum. o grande erro, porque políticas são Sim, todos os dias, é o que você falou. É a posição de fiscalizar, de olhar, de questionar, sim, por que não, sim, né? claro.
Se eu votei num vereador, por que que eu não posso questioná-lo? Sim, mas questionar Deve. qual é a atuação dele. Né? Você tá me defendendo? Você está olhando lá o que está acontecendo, né? Que é essa a função do vereador. Então, eu penso assim que, de fato, estamos caminhando ainda, né? Ainda somos crianças dentro da política. Precisamos evoluir Sim. muito para chegar nessa maturidade de ver essa política atuar dessa forma mais diplomática, de ter esse diálogo, de ter, sim, discussões de ideais, como você falou, Sim. mas precisamos evoluir. Isso, É, isso. e, é, e o meu sonho é que a gente tenha pessoas que trabalhem, que sejam voluntários em campanhas políticas, porque eu acredito na pessoa, porque eu acredito no ideal. É o que eu falei há pouco. O exemplo da política norte-americana, para mim, nesse sentido, a gente tem que aprender muito. Porque quando a gente acredita na pessoa, porque daí depois, quando a pessoa for, eu vou poder cobrar, falar, olha, Thalita, eu defendi você por causa do seu posicionamento. Se você está tendo uma posição contrária agora, então você tem argumento para poder debater e conseguir cobrar o que você precisa, né, o que você deseja. E só assim a gente vai ter. Isso eu acredito Sim, muito na campanha voluntária. Eu acredito muito mesmo. Eu acho que esse é o caminho que eu vejo para a política. E eu fico feliz que nos últimos anos a política, como tem sido mais difundido, tem mais jovens participando, mais interessados, as pessoas estão mais politizadas. Eu não vou entrar em méritos assim, de dizer qual ideologia que a pessoa faz parte. Não é essa a ideia. Até porque eu falei para você, não tem certo e errado. sim, Mas as pessoas estão sendo mais politizadas, estão participando mais. Isso é extremamente positivo. Agora, é o que a gente tem conversado, nós precisamos de qualidade nessas participações, né? A gente precisa se embasar mais, estudar mais, para poder questionar mais com mais qualidade. E aí sim a gente vai ver quem são as pessoas que estão preparadas e quem não está preparado. de fato. Isso é uma realidade. Mas, Jô, a gente está aqui há quase 10 minutos de finalizar a live. Passou rápido até, né? Já? A Já. gente nem falou de mulher na política direito, parece? Isso é mulher na política, né? É, é... Sabe, Pode falar. desculpa, que eu lembrei. Eu fui dar uma entrevista para a Cristina Calisto faz acho que umas 3 semanas, mais ou menos. Que está Uhum, tendo um movimento em Maringá chamado Mais Mulheres no Poder, que busca incentivar candidatos a vereadores. E uhum, na minha primeira fala, ela perguntou por que votar em mulher? Né? Aí eu respondi, bom, nós somos diferentes, e que a gente conversou. uhum. Nós precisamos votar em pessoas independente do gênero dela, em pessoas qualificadas, preparadas e que estejam aptas para ocupar o cargo. E aí a Cristina falou, olha a diferença da mulher. A mulher já tem a noção, né, e reconhece, né, a importância de ter pessoas preparadas nos cargos eletivos. Né? Então, talvez essa seja a diferença o que esteja faltando na nossa forma de organização, né? Um olhar um pouquinho diferente. Exatamente. Eu acho que se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, né? É o momento daí de estar colocando alguma pergunta. Estou de olho aqui, não vi nenhuma pergunta. Mas a ideia da live era trazer essa discussão, esse pensamento para o mundo feminino, né? Desmistificar um pouco essa coisa de que mulher não precisa pensar em política, porque mulher precisa pensar em política. Talvez você não queira sair como candidata, né? Mas você precisa Sim. olhar, observar e pensar em quem você vai votar, né? E eu estou Uhum. numa campanha assim, votar em mulheres, sim. A gente precisa aumentar o número de mulheres dentro da política. Não necessariamente para ganhar a política, não para ser vitorioso, mas para estar. Eu penso que a vitória da mulher na política é ela estar envolvida, ela estar lá dentro, ela estar dentro desse ciclo que é a política, sem, como você diz, de forma voluntária, pelo amor, pelo desejo de ver um país melhor, né? Então eu tô assim nessa campanha de incentivar as mulheres a votarem em mulheres. Somos maioria e precisamos disso, né? Nós mulheres somos mais da metade da população
e somos mãe da outra metade. Então, não dá para entender que nós mulheres, Maringá não tem uma vereadora mulher na Câmara. Não, a gente nunca teve uma prefeita mulher em Maringá. Aqui, Né? graças a Deus, já tivemos prefeita, né? É. E eu acho muito interessante que a gente tenha esse movimento, esse ciclo, sabe? De ter a mulher. Uhum. O que, Sim. o que eu ia dizer é que a gente precisa ter esse olhar mais doce, porque por mais que a gente seja competitiva, a mulher traz esse olhar mais afetuoso nas Sim. relações, né? E essa dificuldade de votar em mulher e de apoiar mulheres é uma crença limitante, né? Desde que eu estudo o feminino e busco entender o feminino, existe uma crença de que mulheres juntas elas mais brigam do que trabalham. E isso é uma crença que veio lá no rompimento na sociedade, onde havia o matriarcado, e houve esse rompimento e veio o patriarcado, né? Que é a energia que está até hoje, que é essa energia masculina que predomina. Por que que veio isso? Porque uma mulher, quando ela decide que ela quer fazer uma coisa, ela faz. Faz. Não tem ninguém que segura. Agora, imagina quando várias mulheres decidem seguir o mesmo caminho. Será que faz uma revolução? Muito. Basta ver o que vem acontecendo, queimar sutiã e etc. Então, foi instalada uma crença que está lá no nosso inconsciente coletivo, e isso se reforçou ao longo dos anos. Eu estou falando de 3.000 anos, tá, gente? Uhum. Tá? E criou-se essa crença. Nossa, trabalhar num ambiente com um monte de mulher só dá trabalho, porque quando menstrua junto, meu Deus do céu, né? Isso é crença. Isso é crença que limita a união entre as mulheres, que limita a Sim, sororidade entre as mulheres, né? Porque mulheres podem se apoiar e fazer uma grande mudança. E essa com onda da certeza. mudança do feminino a gente vê acontecendo em alguns países já. A gente vê aí países que têm lideranças femininas que na pandemia foi magníficas, né? As mulheres se eu não me engano, Suíça não, Uhum. Ai, gente, não vou lembrar o nome do país. As principais líderes, que são mulheres, foram dos países que melhor se saíram, nessa Da pandemia. pandemia, tá? Por quê? Porque tem essa visão de união, tem essa visão do acolhimento, tem essa visão do, da, do estar junto, né? Da Da compaixão, fluidez, né, da Thali? compaixão, exatamente, né? Então a gente precisa trazer isso para trazer o equilíbrio dentro da política, onde a gente tira um pouco essa guerra e entra um pouco mais de compaixão. E a mulher só por si, só no seu movimento interno, ela faz isso. Sim. Então a gente É um pouco precisa do nosso perfil, né, Thali? É um pouco do nosso perfil. Uma curiosidade, quando o SUS passou a fazer a mastectomia, né, das mulheres que têm câncer de mama, precisam retirar o seio, Uhum. foi uma deputada mulher que instituiu uma lei de que o SUS tenha que fazer a reconstrução da mama. Então teve que ter uma mulher para pensar nisso. Né? Só um homem podia ter pensado? Poderia, mas não pensou. Talvez isso Não, não tenha. ele não pensa e não é nem por maldade. Ele não pensa Sim. porque ele não tem esse âmbito de olhar, é, essa sutileza, né? A gente tem Sim. agora, por exemplo, as mulheres que fazem cirurgia bariátrica. Elas têm o direito de fazer a reconstituição plástica da barriga, mas ela é inteira. Aí ela murcha inteira, ela não murcha só a barriga. Ela murcha o seio Uhum. também. E quantas mulheres se sentem destruídas por isso? Sim. Né? A Lei Maria da Penha, quem foi atrás dela? Então, sempre é a mulher que traz esse olhar para algo que não está sendo visto, que não está sendo percebido. Por isso a importância da mulher estar dentro da política.
Com certeza. E eu acho que é importante nós, mulheres, ocuparmos todos os locais de destaque que nós queremos estar. Seja na política, seja no CEO de uma empresa, seja empreendendo, seja em casa cuidando dos filhos, enfim. Mulheres, assumam o papel de destaque na sua vida. Seja protagonista, corra atrás do que você quer, seja a transformação que você quer no mundo. Eu escolhi transformar a política, mas cada um escolhe transformar o que quiser. Exatamente, Major. E esse brilho no olho que às vezes, né, as mulheres precisam ter. Eu digo sempre, às vezes, para uma mulher que diz assim para mim, mas eu sou só mãe, ou eu só. Só É, eu falo, olha a responsabilidade. você tem a oportunidade de criar um mundo melhor através da educação com teu filho, né? Você tem a oportunidade de construir um lar para ele maravilhoso que vai refletir no mundo depois. Então, é bem isso que você falou, é olhar e valorizar qual é a tua missão, né? Que é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Qual é a tua missão? A missão da Majô é transformar a política. Esse é o sonho da Majô. Mas qual é de você que está assistindo? O meu é trabalhar com mulheres e encorajá-las ao autoconhecimento, ao empoderamento de si mesma. Então, cada mulher, cada um tem a sua missão, né? Então, E o importante é, nós precisamos ser a transformação que a gente quer. Esse é o principal. Nós precisamos ser. Então, se eu acho que eu acredito que na política nós temos pessoas que não estão preparadas, eu me preparei para estar lá. Exato. Se eu vejo que tem mães que às vezes não por escolha, né, mas que não estejam educando de uma maneira adequada, que estejam ensinando a ser pessoas discriminadas, ensinando, criando crianças machistas, criando pessoas homofóbicas, pô, eu tenho que transformar a realidade da minha casa, ensinar meus filhos a ser igual, a ensinar meu filho que homem não é melhor do que mulher. Eu tenho que ensinar meu filho de que gay, que negro, indiferente, ninguém é melhor do que ninguém. A gente precisa ser gente primeiro. Exato. Então, mulheres, nós precisamos ser a transformação que nós queremos onde nós estamos. Então, ver o que nós vemos de exemplos que a gente acha negativo e nós precisamos ser o positivo. Não dizer que o cara está errado, mas ser a diferença que nós queremos fazer, porque é só assim que nós vamos conseguir transformar o mundo com o que a gente quer. Exatamente. Nós precisamos ser a diferença que queremos e transformar o mundo que vivemos. Majô, gratidão por esse bate-papo gostoso. Tenho certeza que muita gente que escutou abriu a mente para pensar em política de forma diferente, entender que a gente tem sim a obrigação de olhar e de cuidar da política, né? Que a política faz parte da nossa vida, independente de ser homem ou mulher, né? Mas a mulher eu vejo que ela se isenta um pouco desse local, né? E te agradecer imensamente. Nós estamos aí a 2 minutinhos de acabar, tá? Muita gratidão, adorei o bate-papo. Thali, obrigada pela oportunidade, eu adorei voltar a conversar mais com você, fazia tempo que a gente não conversava, a gente se conhece já aí há uns 15 anos, pelo menos, e foi um prazer conversar com você, conversar com todas as suas seguidoras, dizer que você é uma mulher que inspira, você inspira outras mulheres, obrigada por isso, Thali, foi um prazer, e estou à disposição, se quem estiver aí, me siga nas redes sociais, @majomaringá, Facebook, Twitter, Instagram. Vamos debater mais política, vamos participar mais da política, né? E nós podemos ser a transformação que nós queremos. Eu tenho um desafio para te fazer, porque o meu título, né? Eu voto em Nova Esperança, eu não voto em Maringá, então não tem como eu votar em você. Mas quando você for candidata, deputada, eu vou poder votar para você. Então, por favor, continue esse caminho. Vou continuar assim. Thales, você não está em Maringá, mas conhece pessoas aqui. Se puder dar uma força no nosso projeto, para que a gente possa colocar uma bancada feminina na Câmara. Mas não colocar só pessoa que está preocupada em passar batom, não. Pessoa que passa batom, mas de olho na transparência e preocupada com o futuro da cidade. Exatamente. Majô, foi um prazer. Beijo, gratidão. Até mais. Adorei. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.